usa o StreamYard para gravar palestra? Sim, a gente transmitia, mas agora já não transmite mais. Som, 1, 2. Tudo certo. Tudo certo. Espiritual. Agora você pode, se você quiser ajustar o seu computador ali. Acho que já tá. Aqui você sabe, só a seta ou aqui, né? Para mudar. Você pode usar aqui ou pode usar a seta. Se eu der um toque aqui, ele muda. Para cá, volta. Para cá, volta. Também. Ok? Uhum. Fica à vontade. Aí a gente começa em 4 minutinhos. A gente faz oração, leitura, oração. Você vai ter uns 52 minutos, mais ou menos. Depois a gente faz a oração final. A gente abre para quem comentar e não pergunta, mas perguntar não se sinta responsável em responder, né? Às vezes a gente não tem resposta. Claro. Quem sabe tudo, né? Senão a gente Então, encaminha para um livro, de repente, e tem relação. A gente passa a oração final, os passos. Tá bom? Não vou pedir para você fazer oração cantada, não. Tranquilo. Tá bom. Não precisa, não. Então tá, você sabe. Não. Vou te botar nessa situação. A primeira vez que você vem aqui, eu não vou avisar de você. Olha aí. Tá tudo certo lá, né? Tudo certo. Ok. Bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento dessa doutrina que nos traz aqui nesse domingo para aprendermos. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Beto Cabral, lá de Danbury, Connecticut. 2 horas? 1h40. 1h40? Sem errar. Mas com um cafezinho sai 2 horas, né? 3 vezes. Então tá bom, muito bem-vindo à nossa casa, que possa ser a primeira de muitas. É a primeira vez, né? É a primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez também? Só eu. Então tá bom, vamos começar nosso trabalho, porque eu tenho certeza que Beto vai trazer para nós um estudo maravilhoso sobre a dimensão da vida espiritual. Vou fazer a leitura inicial. Para nós, depois, nossa querida Silma vai fazer a nossa oração. Então, vamos lá. Lição de número 39 do livro Mestre de Amor, Joana de Ângeles. E viverás. Estás extenuado, cansaço, dúvida, infortúnio, são as expressões que enlutam os teus lábios? Desencorajado pelos companheiros que abusaram das fontes generosas da tua confiança pura, não te animas a encetar novas atividades? Sabes, porém, que o desânimo é implacável inquilino do domicílio espiritual? Entretanto, acreditas em abandono e não reages. Não ignora que a lâmina aguçada não é responsável pelos cortes que produz, mas entregas o instrumento da produção à ferrugem sem o necessário esforço de movimentá-lo em sentido edificante. Sempre podes recomeçar, amigo. Interioriza a busca da felicidade e descobre os tesouros de que podes dispor em favor dos outros. Teu cansaço é também o cansaço de muitos que te deixaram a sós. Tua dúvida é o resultado da aflição dos que fugiram do teu círculo. Teu infortúnio é a desesperação daquele outros que sobraram nas ondas encrespadas do testemunho. Não creias necessário te ausentares do lar para ajudar a renovação do mundo. Renova-te primeiro onde vives. Tens no reduto em que moras e nas ruas por onde transitas 1000 oportunidades de aprimoramento. Vibre o verbo nos teus lábios. Escorra a luz em teus olhos. Movimente-se a força em tuas mãos. Divida-se o amor em teu coração e distribuirás tesouros em favor dos que estão contigo. Sem que o saibas, és pedagogo para outros aprendizes. A consideração em redor dos teus passos. O caminho aguarda momento de falar-te. A alegria não é a tua adversária. Vai àqueles que não podem vir a ti. Esquece mágoas que não têm fundamento. Quem fere propositadamente está doente da razão. Quem mantém inimigos ignora as leis de trocas que sustêm a vida em a natureza. Todos necessitamos de algo ou de alguém para galgar os degraus na vida de ascensão. Espírito algum se libertará da terra a caminho de um céu pessoal para gozo próprio.
Não esqueças de que o bem que se faz é o único trabalho que faz bem. É necessário, e esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos, que pode atingir o cerne da alma, libertando-a para o sacerdócio do soerguimento do mundo. Encerrando a entrevista com o sacerdote que procurava confundi-lo, disse o mestre na parábola do samaritano: vai tu e faze o mesmo. Não abandones a oportunidade de ajudar, somente porque o cansaço, a dúvida e o infortúnio teimam em adquirir existência real para dominarem tua alma, estrangulando-a nos vigores tentáculos da aflição pessimista. Vence todo o mal e viverás. Silma, por favor. Depois nosso companheiro assume a palavra. Que Jesus possa envolver você em muita luz e que nós possamos ser os maiores beneficiários disso. Silma. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer pela oportunidade, por esse lar que nos acolhe, agradecer a espiritualidade que nos recebe, agradecer a ti, Mestre, por estar conosco, caminhando nessa jornada longa, mas sempre do nosso lado. Te agradecer pela vida, pelos nossos lares, nossas famílias. Te agradecer, Senhor, por este momento. E queremos te pedir que abençoe a todos nós que aqui estamos, nos dois planos da vida, que possamos aproveitar deste momento. Queremos te pedir que abençoe o nosso irmão que aqui vem trazer a mensagem de hoje. E te pedir, Jesus, mais uma vez, que continue conosco, nos dando as mãos, nos confortando nas horas difíceis e nos ajudando sempre a caminhar. Obrigada, Mestre, assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu falo isso de coração porque é a primeira vez que eu estou aqui, mesmo em visita, nunca tive a oportunidade de vir, estou simplesmente encantado com a casa, toda a disposição das coisas, o espaço, enfim. Parabéns por isso. Que bom ver uma casa espírita assim tão iluminada, como estou vendo aqui. E a gente traz para vocês hoje o tema Dimensões da Vida Espiritual, com a seguinte pergunta para a gente começar. Qual é a nossa idade espiritual? Se vocês estiverem pensando que isso é uma pergunta impossível de responder, vocês estão absolutamente certos. É realmente impossível de responder. São talvez milhares, talvez milhões de anos que, como espírito, nós estamos aí evoluindo. E é uma longa jornada que se processa entre dimensões. Muitas vezes na dimensão do espírito, muitas vezes na dimensão da matéria, e a gente está encaminhado dessa forma. Então, a gente pode, ao contemplar essa jornada, pelo menos através de suposição, porque a gente não tem uma visão clara do que ela foi ou do que ela é, nos traz uma importante reflexão, que é o seguinte:
Nós já vivemos, nesses milhares, nesses milhões de anos, muito tempo, o apego à matéria. E aí, com relação a esse apego à matéria, a gente tem que deixar claro que nós estamos falando de a atração que a matéria exerce sobre nós, dentro do nosso processo evolutivo, por causa de suas demandas, por causa de suas necessidades, para serem providas. Nós passamos muito tempo, muito focados, muito direcionados às coisas relativas ao plano material, às necessidades materiais, que é um processo natural da nossa evolução. Mas aqui hoje estamos nós, no momento presente, buscando sedimentar. É uma difícil mudança, apesar de gradativa, com o espírito encarnado que nós somos hoje, de posse dessa valiosa biblioteca de conhecimentos que os espíritos nos trazem, essa noção definitiva de como dizem, somos um espírito vivendo uma experiência humana. Então, estamos aqui hoje, acredito que todos nós, com esse sentido, a busca da espiritualidade, a sedimentação dessa realidade como nossa meta principal, como nosso objetivo principal, nos colocando acima dessas demandas da matéria que até então temos vivido com ela. E nós já sabemos muita coisa, né? Sabemos que nós temos um programa a seguir, que nós estamos aqui encarnados com esse programa, e esse programa inclui, inclusive, um termo, ou seja, um final. Ou seja, nós sabemos que um dia nós teremos que abrir mão e deixar para trás tudo o que nós já conquistamos em termos materiais, incluindo o nosso corpo físico, e seguir adiante para a nossa verdadeira vida espiritual apenas com os valores interiores que nós adquirimos, morais, intelectuais. E aí, por essa tarefa ser tão difícil, nós consideramos que, e a gente está falando aqui da tarefa de manter viva esse objetivo, essa noção de que somos espíritos encarnados. Por isso, nós consideramos inteligente e até, ou talvez consciente, o espírita que está sempre lendo algum livro. Então, antigamente, né, a gente ouvia falar assim, eu não sei se não se fala hoje, não sei nem se alguém estava citando um espírito, mas quando eu era jovem no movimento, eu ouvia muito falar isso. Se nós espíritas não estamos lendo algum livro, pode ser que estamos em má companhia espiritual. Vocês já ouviram isso? Já, né? Antigamente se falava muito isso. Hoje parece que algumas coisas foram, talvez, melhor elaboradas, né? E os espíritos confirmam para a gente essa necessidade essencial de procurar, de ter esse sempre em contato com a literatura espírita, nos enriquecendo desse conhecimento para que a gente possa bem suceder na encarnação, nos dando notícias de que é bem comum eles, do outro lado da vida, receberem os espíritos que desencarnam em condições de fracasso, em confusões mentais, afirmarem, depois de tomarem consciência de onde estão, a seguinte frase: ah, se eu soubesse. E uma confirmação disso está no livro Voltei, do nosso irmão Frederico Figner, que escreveu sobre o pseudônimo de irmão Jacó, onde ele confirma que mesmo nós espíritas, com toda essa informação, temos dificuldade nesse aspecto, quando ele diz assim, quando ele lá no plano espiritual se matricula numa escola de estudos, para começar o seu estudo, dessa vez agora não como espírito encarnado, mas como espírito desencarnado, ele afirma o seguinte: quando na Terra eu estudava como quem come um alimento às pressas sem mastigar. Isso faz a gente refletir, né, de como será que a gente está lidando com esses ensinamentos. Mas o que é mais triste de tudo, gente, é que
saber que enquanto nós estamos aqui conversando com toda essa naturalidade, falando que nós temos uma vida espiritual, que vamos para uma outra vida espiritual depois, de tudo aquilo que nós estamos buscando descobrir em cada livro que a gente estuda, em cada reunião de estudo fraterno que a gente participa, em cada trabalho em que a gente se integra, a gente está buscando conseguir essa conexão íntima com Jesus, estar em contato constante com os amigos espirituais que dirigem as nossas vidas, né, os nossos guias, e estar buscando cada vez mais incutir em nosso espírito essa realidade espiritual. O mais triste é imaginar que a maioria da população, a maioria da humanidade, ainda não responde a simples perguntas, como, por exemplo, essa que nós vamos ver, que é: para onde iremos após o desencarne? O que existe além dos portais da dimensão que conhecemos? Haverá outra dimensão que nos possibilite a continuar essa vida? Se há, como seria a vida nessa dimensão? O que faremos lá? O que acontecerá conosco? Haverá um tribunal de julgamento de nossas faltas e méritos? Para nós espíritas parecem perguntas óbvias. A gente já está muito familiarizado com elas, com as respostas, né? Mas veja o que respondem normalmente as pessoas que não têm conhecimento espírita. Não sei, porque nunca, não tem como saber, porque nunca ninguém voltou para contar. Nunca ninguém voltou para contar, imagina, né, gente? Então, a gente percebe que eu fiz, assim, recentemente, muitas pesquisas, eu estava muito interessado em procurar, em descobrir obras que tratassem justamente desse assunto. Como é o plano espiritual? Como é a vida no plano espiritual? O que fazemos lá? Será que a nossa vida lá é somente ir a umbral resgatar, ir a umbral resgatar amigos em dificuldade? Será que é apenas vir à Terra como espíritos protetores? O que é que a gente faz no plano espiritual? Como é a vida lá? E dessa pesquisa, eu descobri uma coisa interessante, que essa revelação sobre o plano espiritual em detalhes, trazido para nós pelos espíritos, é um evento mundial, contrariando as pessoas que dizem que nunca ninguém voltou para contar. Ela não foi iniciada em nosso lar, como às vezes a gente pode acreditar. Ela não é uma exclusividade do Brasil, e muito menos da doutrina espírita. Na verdade, são informações que vêm para nós desde o século XVIII, antes mesmo das manifestações de Hydesville. E a gente vai ver aqui, eu trouxe para vocês algumas dessas obras, mas antes eu vou dizer o seguinte, que em favor dessas pessoas que não acreditam que alguém voltou para contar, eu vou em defesa delas, assim, mesmo que especialmente, para dizer o seguinte: se a gente faz pesquisas na internet hoje, que é a nossa biblioteca universal, né? A gente vai perceber que a história foi muito injusta com a humanidade com relação às manifestações espíritas do século XVIII. E que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se formos fazer a pesquisa em inglês e colocarmos lá Turning Tables, né, para sabermos sobre as mesas girantes, o que vai aparecer para a gente é o último sucesso da cantora Adele, Turning Tables. Ou, se a gente escrever em português, vai vir informações de sites espíritas ou espiritualistas. É como se a ciência e a história tivessem simplesmente negligenciado que isso teria acontecido. Se colocarmos spinning tables, por exemplo, nós vamos ver aquelas mesinhas, né? Igual tinha lá no nosso encontro de jovem, que você coloca as coisas na mesa em cima e você vai rodando para as pessoas terem acesso. São as mesas girantes, né? Mas os fatos realmente que começaram essa maravilhosa divulgação dos espíritos a respeito da vida espiritual, ela parece ter sido esquecida pela história. Então, as gerações atuais respondem dessa forma: não sabemos porque não tem como, ninguém nunca voltou para contar, porque a história não tem sido justa com a humanidade nesse sentido. Então, contrariando as pessoas que dizem que ninguém voltou para contar, eu trouxe a título de curiosidade para vocês, uma pesquisa que eu fiz, encontrei um website chamado Life on the Other World. Esse website ele traz uma relação de livros
exclusivamente contando como é a vida no plano espiritual, que data desde 1758 e vai até o ano 2012. Eu passo para vocês aqui algumas páginas para vocês verem. Tá? Inclusive, vocês veem aqui o terceiro livro, é o Livro dos Espíritos de Kardec, que aqui está com a data errada. Mas eu passei um e-mail para eles falando sobre isso, eles falaram que iam consertar. Dei um toque neles também sobre os livros de André Luiz, eles fizeram uma pesquisa e provavelmente vão incluir nessa lista. Então, vocês verem que são livros mediúnicos, obras mediúnicas de espíritos, a maioria deles, contando sobre como é a vida no plano espiritual. O site é em inglês e tem uma curiosidade muito interessante nesse site. Eu não vou passar todos aqui para você não, porque é uma lista infindável, tá bem? Aqui está o Livro dos Espíritos, que é uma edição bem antiga, de 1900. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse website. Então, vocês estão vendo essas duas setinhas aqui embaixo? Ele passa para frente a página e passa para trás, como se fosse a página de um livro. Porque o livro original foi escaneado. E aqui onde tem um headphonezinho, se vocês clicam nesse headphone, começa uma leitura, um áudio. E essa parte azul é onde o áudio está lendo. Então, a gente às vezes está trabalhando coisa, coloca lá no ouvido, né? E todos esses livros estão dessa forma. Então, a gente vê aqui como curiosidade, por exemplo, que o Livro dos Espíritos é uma edição de 1900, né? Tá lá embaixo. E ele pertenceu à biblioteca, à livraria médica de Boston. Olha que interessante. Isso foi no ano de 1927. Aí está a história. Nunca ninguém voltou para contar, né, gente? Então, eu trouxe para vocês, só como curiosidade aqui, por exemplo, só para dar um exemplo aqui de como esses livros vão realmente esmiuçando o plano espiritual. Nesse livro, por exemplo, que se chama The Astral Plane, eles falam sobre os cenários, habitantes e os fenômenos da vida espiritual. Esse livro aqui, muito interessante, que fala The Dead Have Never Died, o morto nunca morreu, né? Ele traz para a gente um texto, deixa eu ler um pedacinho para vocês aqui, que eu traduzi só para a gente ver a título de curiosidade. É um livro que cada capítulo responde uma pergunta específica. Então, nesse livro, eles estavam respondendo como é a vida diária. Se intitula, nesse capítulo, A Vida Diária. E eles falam assim, o insano parte da vida terrena ainda é insano. Não há mudanças, né? E incontáveis números de pessoas são necessárias para cuidar deles e dar a eles tratamento apropriado para restaurar o equilíbrio mental. Nós temos casas onde a relação familiar continua, onde a cada espírito membro busca iluminação. A lei da atração é uma força dominante. Temos grandes salas de palestras, professores. A única forma do habitante da Terra ser feliz é ser caridoso e bom. Olha o lema da doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Fazendo o mundo mais feliz. A única riqueza que o homem pode levar para o túmulo é aquilo que ele dá antes de chegar até ele. E aí nós temos um outro livro interessante, que é A Vida Além do Véu. Esse livro, só por curiosidade aqui, para lembrar a data do livro anterior, ele, se não me engano, ele é de 1917. Ou seja, 40 anos antes do nosso lar, né? Esse livro, A Vida Além do Véu, do reverendo... Está difícil de ler aqui, Vale Owen, ele foi traduzido pela FEB, por isso vocês estão vendo uma capa em português já. E ele também é um livro de 1913, escrito, em que eles falam o seguinte, à medida que caminhávamos em direção à cidade, havíamos visto pessoas trabalhando em campos. Olha só, já dando para a gente uma noção de como é a vida no plano espiritual. Muitos edifícios, evidentemente não residenciais, mas erigidos para algum propósito útil. E agora que entrávamos, ou que estávamos dentro dos muros da cidade, lembram dos muros de nosso lar? Podíamos ver a perfeição dos edifícios e da jardinagem. Cada edifício tinha um jardim típico para combinar com suas formas e cores. Então, vocês vejam que eles vão dando para a gente já essa noção de como é o plano espiritual, né? Em 1954, a gente vai ver aqui uma outra publicação muito interessante, extremamente interessante. É uma publicação em 3 livros do reverendo Robert Benson,
que morreu aos 42 anos em 1914 e voltou para ditar esses livros a Antônio Borgia, o médium, e que fala com detalhes sobre o plano espiritual. Então, o médium faz uma observação no prefácio dizendo assim: conhecimento é o melhor antídoto contra o medo. E aí, vejam, por exemplo, eu trouxe para vocês o prefácio, o índice do livro, né? Para vocês verem os assuntos que são tratados, que são a passagem do espírito para outra vida, os Dark Realms, que é o umbral, que descreve bem o umbral como André Luiz o descreve, as flores, os solos, a forma como eles constroem os edifícios lá, a posição geográfica, os reinos inferiores, as crianças, as ocupações, enfim. É um livro bastante instrutivo nesse assunto, mas, infelizmente, ninguém voltou para contar, né? Um livro que está aí à disposição desde 1954. Mas e nós espíritas? Como nós recebemos? O que nós recebemos, né, gente? Eu considero que nós espíritas recebemos essa informação com um bônus especial. Porque se todos esses livros eles vêm trazendo para a gente informações do plano espiritual, o livro espírita ele traz essa informação traduzida para as nossas emoções, para o nosso coração. Porque vem através da experiência daqueles que chegam do outro lado em diferentes situações e descrevem para a gente o que encontraram a partir do modo como eles viveram. Então, isso, veja, o quanto foi acrescentado dentro da literatura espírita a essas informações. Ou seja, aumenta muito mais a nossa visão e a utilidade dessas informações na nossa vida aqui na Terra. Então, eu trouxe para vocês alguns livros para a gente pensar a respeito disso, essa enciclopédia, essa biblioteca tão valiosa que nós temos em nossas mãos. Certamente eu não trouxe para vocês os livros mais importantes da codificação. Eu trouxe livros que marcaram a época de uma certa forma e que são diretamente relacionados ao objetivo de expressar, de contar como é o plano espiritual para nós aqui na Terra. Então, no primeiro livro, nós já vemos em 1865, uma das obras da codificação de Allan Kardec, que é Céu e Inferno. Por que eu não coloquei o Livro dos Espíritos? Porque o Livro dos Espíritos trata de todos os aspectos, sem exclusivamente tratar de como é a vida no plano espiritual. Já o livro Céu e Inferno, ele traz para a gente entrevistas diversas com espíritos felizes, de felicidade mediana ou infelicidade mediana, e espíritos infelizes. É uma série longa de entrevistas que vem contar para a gente o que eles encontraram do outro lado, mais no sentido emocional e espiritual, de acordo com a vida que tiveram aqui. E é interessante, a gente faz esse estudo lá no nosso centro, toda semana a gente tem a reunião de estudo, e a gente observa que, muitas vezes, parte do médium, ou de Allan Kardec, a pergunta onde eles estão, o que eles fazem, qual a tarefa que eles estão desempenhando. E parece que na época ainda existia um véu sobre esse assunto. Eles não respondem da forma como é perguntado. Normalmente eles sempre se referem à condição emocional, à condição espiritual. Nunca à condição física, geográfica, prática da vida diária deles lá. Então parece que havia ainda um véu cobrindo esse assunto, porque ainda não era, talvez, hora de revelá-lo, porque já vinham tantas novidades para a gente, né, com a publicação do Livro dos Espíritos, com a publicação da Gênesis, do Evangelho, já era tanta coisa para a gente assimilar, que imagina se começassem a falar sobre cidades espirituais, casas, alimentação, né, e todos esses transportes, ia ser um pouco complicado, assim, a nossa forma de ver. E a gente pula um pouquinho, então, no tempo e vai para o livro Memórias de um Suicida. Eu coloquei 2 datas porque o livro, se vocês conhecem a história do livro, vocês vão recordar que Ivone Pereira fala que no ano de 1926 ela começou a receber. Ela era uma jovem médium na cidade interior de Minas Gerais, Lavras, e ela começou a receber a visita de espíritos suicidas. Dentre eles, um que se destacou mais, o espírito de Camilo Castelo Branco, um famoso escritor português,
que teria desencarnado pelo suicídio. E ele queria contar a ela, queria escrever através dela, a saga dele no plano espiritual, desde o ato que ele cometeu. Então ela começa a escrever com a ajuda dele, e esse livro fica engavetado durante quase 30 anos, não terminado, de uma forma não completamente literária, de maneiras que já temos até informação de que a FEB teria dito para colocar em suspenso por enquanto, e só foi aceito na sua integralidade após a publicação de Nosso Lar, porque aí as informações que estavam sendo trazidas ali poderiam ser finalmente confirmadas. Então é um livro absolutamente maravilhoso, quem não leu eu recomendo. Quem tiver dificuldade de ler, existe um áudio no YouTube, uma novela muito bem feita com atores profissionais, que você vai escutando e vai lendo o livro através desse áudio. Uma obra maravilhosa que traz uma visão de vida para a gente fantástica. Então, é um livro que, na minha opinião, marca esse desvendar do plano espiritual, de como são as coisas lá, de como funciona lá. Fala-se do atendimento em hospitais, das cidades, onde são recebidos os suicidas, do processo em que eles passam, em sua recuperação, e traz muitos ensinamentos. A seguir, então, a gente vai no Nosso Lar e toda a coleção André Luiz, que aí a gente não vai nem precisar estender muito, porque ela é muito conhecida, muito popular, em que André Luiz, pela primeira vez, fala para nós espíritas brasileiros sobre as cidades no além. Chico Xavier, inclusive, diz que quando ele estava psicografando o livro, ele ficou meio na defensiva, pensando se realmente aquilo era tudo verdade. Então, ele foi levado para visitar o Nosso Lar. Ele conta isso numa entrevista, a gente pode até assistir na internet hoje essa entrevista, em que ele vai até Nosso Lar, na área hospitalar, e pode ver com os próprios olhos tudo aquilo que André Luiz estava descrevendo. Então, foi um marco na literatura espírita e que continua sendo até hoje uma grande fonte de ensinamento e de consulta para nós. Em 1949, nós espíritas recebemos um grande presente. Pela primeira vez, um espírita que desencarna volta para contar como é o desencarne de um espírita. Até então, a gente tinha ouvido relato de outros. No livro Céu e Inferno, a gente tem o relato de, por exemplo, alguns espíritos que participavam com Kardec. Algumas pessoas participavam com Kardec na Sociedade Espírita de Paris e que desencarnaram e que voltaram para dar uma comunicação dizendo: vocês estão no caminho certo, continue, é isso mesmo, tudo que vocês estão falando é o que eu estou vendo aqui. Mas o livro Voltei é um livro inteiro, não é apenas uma entrevista. E o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que assina com o pseudônimo de irmão Jacó para evitar os problemas da época que já tinham acontecido com Humberto de Campos, em que a família dele havia processado Chico Xavier por ter escrito em nome dele. Então, começou-se a usar pseudônimos, né, dos espíritos. Então, o irmão Jacó, assim como também André Luiz, que é um pseudônimo, o irmão Jacó vem contar para a gente as dificuldades de sua desencarnação e nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá bem? Como espírita. Em 1993, o próximo livro, eu vou fazer até um preâmbulo dele aqui, a coleção Violetas na Janela. E eu vou dizer para vocês por que eu trouxe essa coleção. Logicamente, vocês vão colocar aqui nessa lacuna entre os livros maravilhosos, como os livros de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Joana de Anjos, mas a gente está querendo trazer aqui livros que marcaram épocas com relação à revelação do mundo espiritual, tá certo? Então, por que eu coloquei o Violetas na Janela? Porque nos anos 90, final dos anos 80, pelos anos 90, o movimento jovem de mocidades espíritas no Brasil eclodiu. Então, a gente viu uma busca muito grande do centro espírita pelos jovens. Certamente, uma nova geração de espíritos chega na Terra. E o movimento cresceu de uma maneira muito grande. Então, tínhamos encontros, 2, 3 encontros por ano, tínhamos vários dias de encontros onde os estudos eram muito profundos, o divertimento era muito pouco e os estudos eram muito grandes. Então, nessa época,
A Vera Lúcia Marinzec, a médium, traz para a gente, pela psicografia de sua sobrinha, Patrícia Braghini, o livro Violetas na Janela, que é a visão de um adolescente chegando no plano espiritual. Então, por que esse livro é importante? Porque espíritos como André Luiz, ou como o irmão Jacó, Frederico Figner, vem trazer, no seu ponto de vista adulto, as coisas mais importantes no que eles consideram, ou pela sua maturidade, de trazer para nós. Então, André Luiz traz coisas fantásticas a respeito da medicina, do cérebro, do funcionamento do perispírito. Quando a Patrícia, uma adolescente, chega no plano espiritual, pela maturidade dela, ela não vai se focar nessas coisas, ela vai estar falando para adolescentes. Então, ela traz detalhes do plano espiritual muito interessantes de se ver, né, nos 4 livros em que ela publicou. E numa entrevista recente, a Vera Lúcia Marinzec, já numa idade bastante avançada, conta que, num certo momento, num certo ponto, pelo fato do livro Violetas na Janela ter sido um sucesso de vendagem absurdo, talvez comparado somente com o Nosso Lar, absurdo no sentido positivo, né? Ela vem contar que um dia, conversando com a Patrícia, ela disse a Patrícia, Patrícia, que bom, esse livro atingiu uma vendagem muito grande, tem ajudado muitas pessoas aqui desse lado da vida, então o livro foi um sucesso. Aí a Patrícia fala assim, sim, mas você não está muito bem informada do objetivo dos benefícios desse livro. Na verdade, esse livro beneficiou muito mais os jovens desse lado da vida, porque os pais leram os livros e deixaram seus jovens ir, né? Então foi um benefício mútuo, né? Um benefício mútuo. Eu esses dias vendo uma pessoa comentando que ela perdeu o filho na idade recente, né? Muito jovem, e recebeu de 3 pessoas diferentes nessa época esse livro para que eles pudessem ler. A pessoa ficava sabendo que alguém perdeu um filho jovem e mandava o livro. Falava, lê esse livro vai te trazer paz para sua alma. E a pessoa lia e realmente mudava completamente a visão do que estava acontecendo. Então, como curiosidade também para vocês, eu quero dizer que quando eu li o Violetas na Janela, eu fiquei um pouco cismado, porque são muitas informações que ela traz que são novas. E no meio do livro, ela fala assim, meu pai escreveu uma frase no meu túmulo. Aí eu pensei assim, opa, peraí, se essa menina existiu realmente, se isso é uma história real, esse túmulo tem que estar na internet. Alguém tem tirado uma foto, não é possível que nunca ninguém tirou uma foto e colocou na internet. Só que eu procurei e não achei. E aí eu continuei encucado. Falei, caramba. Aí, algum tempo que se passou, a internet progrediu, né? Isso foi já umas décadas atrás, a internet progrediu. E um dia eu voltei à pesquisa. Falei, vou pesquisar de novo. Então, fui pesquisar de novo e encontrei um blog. No blog, o rapaz questionava. A Patrícia realmente existiu? Porque eu não consigo encontrar fotos delas. Por que ninguém encontra fotos dela em lugar nenhum? Por que não há informações sobre a vida dela? E aí uma das pessoas respondeu, que era um blog, né? Você podia comentar, falando assim, olha, eu sou de São Sebastião do Paraíso, eu conheci a família dela, eu fui à casa dela, eu vi o retrato dela, então ela é uma pessoa real. Eu não quis pedir uma foto porque em respeito à família. Mas aí ele colocou um link de um vídeo no YouTube que levava a gente a essa questão. Era um vídeo sobre o Dia dos Mortos, finados, em que eles faziam uma reportagem dentro do cemitério da cidade de São Sebastião do Paraíso. E num determinado momento, eles falaram assim, nesse cemitério existem 3 pessoas famosas que estão enterradas aqui. Uma delas é a autora do livro Violetas na Janela, Patrícia Braghini. E aí o vídeo foi passando assim na sepultura dela. Né? A câmera foi passando assim. Aí eu peguei, frisei a tela e tirei essa foto para vocês verem. Então ali não está dando para ver bem, mas está escrito Patrícia Braghini e a data de 1989, quando ela desencarnou. Aqui na frente, não deu para pegar, onde estão as flores, está a frase que está lá no livro que o pai dela escreveu. Aí eu não vou falar para vocês as frases, porque se vocês quiserem saber, vão lá no livro pesquisar, tá bom? Eu sei qual é, mas eu não vou falar. Fica para vocês olharem. Então a gente percebe que, né, contrariando as pessoas que falam que nunca ninguém voltou para contar,
as informações são abundantes e as provas são as maiores, né? São de todas as formas. E aí eu dou um salto para um livro talvez que vocês não conheçam, porque eu também não conhecia, pegando o gancho da Vera Lúcia Marinzec, um livro que foi publicado em 2003, Flores de Maria, dessa vez uma criança que ia completar 13 anos que desencarna, contando como foi o desencarne dela, porque ela encontrou no plano espiritual, que também está disponível para nós, sobre a visão, agora, de uma criança. Não trazendo nada excepcional, mas trazendo para a gente o que uma criança encontra no plano espiritual. E eu dou um pulo agora também para o ano de, não sei bem se 2004, 2020, que eu não consegui descobrir, porque a capa tem as duas datas, eu procurei e não consegui encontrar. O ano da publicação do livro Novos Horizontes. Depois eu vou falar para vocês por que eu trouxe esse livro aqui. O livro Novos Horizontes é do médium Wagner Paixão, que relata de um outro espírita, um companheiro da União Espírita Mineira, que desencarnou e vem contar para a gente como foi o desencarne dele. Então, bem próximo a gente agora, né? Alguém da nossa geração, do nosso momento, frequentando um centro que nós já tivemos até a oportunidade de estar lá, vim contar para a gente como foi a desencarnação de um espírita como ele no plano espiritual. Então, eu quero passar também para vocês, rapidamente aqui, um livro que foi publicado em 1921, que se chama O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria. Esse livro, ele foi um livro publicado sobre experiências lá no norte do Brasil, com materializações fotografadas. Então, a gente vê aqui uma fotografia obtida às 3 horas da tarde, no dia 25 de março de 1921, pelo maestro Bozio. Vê-se distintamente o corpo do fantasma, todo transparente. Dava nas sessões o nome de evangelista. Além do seu vulto, as sombras luminosas em diversos pontos da chapa. E a gente vê aqui nessa foto, essa foto que é uma coisa extraordinária, que se chama A Ressurgida, cujo espírito se materializou com admirável perfeição em 4 de maio de 1921. Imagina, gente, essa é uma época em que para tirar uma foto dessa você tinha que carregar com pólvora, o flash, para que você pudesse bater a fotografia e sair nítida. Então, entre uma fotografia e outra, eles tinham que recarregar de novo com a pólvora. Era uma confusão. Ou seja, não há como dizer que essas fotos foram manipuladas, porque não havia absolutamente recurso nenhum de manipulação de fotos. E esse livro foi publicado com 50 fotos e foi divulgado pela imprensa da época. Mas a história, normalmente injusta, joga isso por esquecimento, fazendo muitas pessoas acreditarem que nunca ninguém voltou para contar. Então, vamos seguindo adiante e vamos ver que sim, são incontáveis, né? Incontável é o número dos que voltaram para contar. Mas eu vou dizer para vocês que, por toda essa pesquisa que eu fiz, por todas as coisas que eu vi, eu não consegui encontrar uma pergunta. Uma pergunta que não foi respondida e que nenhum espírito é capaz de responder. Que é justamente onde eu vou quando eu desencarnar. Para onde eu vou? Para onde você vai para onde você desencarnar? Essa é uma pergunta que ainda está em suspenso e que a gente vai construí-la, as respostas, a partir da nossa vida aqui na Terra. Como? Umbral. Então. O Divaldo, não, Raul Teixeira, sobre esse assunto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim, todo mundo pergunta e quer saber para onde vai depois de desencarnado. Mas, na verdade, muita gente nem vai. Né? Muitas vezes a gente não vai, a gente fica bem ou fica mal, de acordo com o tipo de vida que a gente teve. Né? A gente, às vezes, fica vagando por aqui, às vezes preso aos entes queridos. Às vezes nós somos recolhidos a postos de socorro no umbral. Eu vou lá para trabalhar. Claro, todos nós. Ok? Né? Todos nós. Fique bem claro. A trabalho. A trabalho. E as oportunidades são muitas, porque, aproveitando então o gancho dele, eu quero afirmar para vocês o que a maioria dos espíritos acredita, e então eu quero reforçar para vocês. Todos nós, espíritos encarnados no planeta, vamos passar pelo umbral quando desencarnarmos.
Hein? Geograficamente falando. Exatamente. Trabalha no caldeirão, né? A diferença é que, porque o umbral sendo essa primeira camada vibratória do planeta Terra, nós teremos que cruzá-la para onde quer que nós iremos depois. Então, alguns de nós vai passar por isso sem perceber. A gente dorme, como está lá no livro A Vida Continua. Você está no hospital fazendo uma operação, de repente você desencarna, acorda num posto de serviço, dentro do umbral, mas você nem percebe que você está no umbral. Ou às vezes você pode ir para uma colônia, não sei, dependendo se for um espírito, talvez Chico Xavier deve ter ido direto, né, para a colônia, e nem percebe a passagem por essas camadas vibratórias até chegar lá. Agora, outras vezes, infelizmente, principalmente se é um espírito criminoso, viciado, apegado à matéria, ele vai conhecer a parte mais difícil, a parte mais próxima à terra do umbral, a parte mais escura, né? A parte mais complicada dessa região, que é aquela que Jesus mencionou, dizendo que ali haveria prantos e ranger de dentes. Esperamos que nós não tenhamos a necessidade de fazer esse estágio por lá, né? Mas o Raul Teixeira também fala para a gente que antigamente tínhamos um paradigma da doutrina espírita, que é, quando morremos, nós vamos para o umbral ou para o nosso lar, né? E eu vou trazer para vocês aqui uma dica, se alguém quiser ir para o nosso lar, na minha pesquisa eu descobri como, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, é uma forma, como é que fala? Bastante certa, talvez. Se vocês quiserem para o nosso lar, assim que desencarnarem, vocês façam as malas e mudem para o Rio de Janeiro, porque o nosso lar é uma colônia que fica em cima do Rio de Janeiro, atendendo as pessoas que desencarnam no Rio de Janeiro. Tá bem? Aí a gente pergunta, mas se a gente mora em Denver, a gente vai para a colônia espiritual de Denver? Quem vai falar para a gente sobre isso é Ivone Pereira, no prefácio do livro Memórias de um Suicida, onde ela fala assim: após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar que lhe cabe, será necessário o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais, aí ela está falando dos suicidas, né? Mas vamos tirar essa parte das aflitivas configurações se for uma situação normal. Corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Bom, de qualquer maneira, é um local. Aí ele se deterá até que naturalmente seja desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Tá bem? Então, todos nós passamos por uma anticâmara. Então, a gente pergunta assim, os espíritos falam que quando nós desencarnamos, a gente não muda em absolutamente nada. Nós somos exatamente o que eu sou hoje ou você. Se eu desencarnar agora, daqui a 5 minutos no plano espiritual. Então, se eu tenho apego a determinadas coisas, o apego continua. Se eu gosto de churrasco, eu vou chegar lá sentindo falta do churrasco. Eu não gosto. Se eu gosto de cerveja, se eu gosto de, sei lá, de qualquer coisa que nós estejamos vinculados aqui na Terra, nós vamos chegar do outro lado com o mesmo sentimento. A gente não vira santo, a gente sabe disso, né? Então, a gente pergunta assim, se eu não falo inglês, moro nos Estados Unidos, desencarnar, eu vou para a colônia aqui de Newark, onde todo mundo fala inglês, eu vou ficar perdido lá? Ou se eu estiver viajando de férias lá na Grécia, que eu não entendo nem o alfabeto deles, e desencarnar lá, para onde eu vou? E se eu estiver num avião no meio do Oceano Atlântico e o avião cair? Para onde eu vou? E se eu estiver num navio, né, como naquele submarino, né, que agora teve um acidente, para onde eu irei? Então é onde a Ivone traz para a gente essa informação. Há sempre uma anticâmara, ou seja, há sempre um posto de serviço avançado no plano espiritual dentro do umbral, porque umbral aí a gente... Né, vamos lembrar o que significa a palavra umbral. Né? Umbral é uma porta de passagem. Então, umbral é a nossa porta de saída da Terra para o plano espiritual. Então, esses postos são localizados aqui próximo à Terra para nos receber, para que tenhamos um tempo lá para desmaterializar. Como vocês podem ver no livro A Vida Continua.
o casal que desencarna fica um tempo no hospital, num posto avançado. E aí nós vamos nos desmaterializando, desanimalizando, até o ponto de chegarmos à condição em que podemos ir para a nossa localidade, como a gente diz, né? Voltar para o nosso lar, a nossa casa. E aí pode ser no Brasil, pode ser em Governador Valadares, no Mossoró, no Rio Grande do Sul, né? Onde seja, aonde está vinculada a nossa família espiritual. O departamento onde nós fomos registrados antes de reencarnar. A gente vai voltar para lá e continuar a tarefa que nós, então, viemos dar cumprimento ao nosso prosseguimento, a prosseguir a nossa tarefa. E no livro Novos Horizontes, como eu prometi a vocês, vou dizer que o Espírito João Lúcio conta uma experiência muito interessante. Agora vamos falar desse umbral tão bacana aí que você levantou. Ele desencarnou, era espírita, e ele foi levado a uma colônia, um posto de serviço vinculado à colônia Nosso Lar, não necessariamente Nosso Lar, um posto de serviço vinculado a essa colônia. Ele ficou um tempo lá, bastante tempo assim, aprendendo, se familiarizando com a vida espiritual, como diz a Ivone, se desanimalizando, estudando. E depois de um certo tempo que ele estava lá, ele já conhecia todas as dependências do local, que era um grande hospital, né? Uma grande região de readaptação ao plano espiritual. E quando ele já estava adaptado e já bastante familiarizado com o local, ele procurou o seu mentor e disse que ele queria conhecer um pouco mais, ele queria saber como é lá fora do local onde ele estava. Então, o mentor dele leva ele do lado de fora, onde tem um muro alto, e ele mostra e fala assim, olha, além desse muro aqui está um umbral. Você quer ir lá conhecer? Então, ele descreve a cena, muito interessante, em que ele olha acima do muro e vê uma escuridão total. E que aquilo dá um calafrio nele. Então, mais tarde, eles vão explicar para ele que esse calafrio, esse medo que a gente sente do umbral, é justamente pela afinidade de vibrações que a gente tem ainda materializadas. Mas que à medida que nós vamos sendo instruídos, nos libertando desses medos, nos expandindo a nossa espiritualidade, tendo uma compreensão maior, a gente passa a não ter medo do umbral mais e começa a olhar a região como um local de irmãos nossos em dificuldade e que nós temos vontade de ir lá para ajudá-los a socorrer. Então, vocês vejam a transformação? Como é interessante o espírita contando para a gente a sua chegada do outro lado. Então, aqueles que dizem que nunca ninguém voltou para contar, quantas coisas estão perdendo, né? E aí a gente vê uma outra coisa também, no livro do irmão Jacó, Voltei, em que ele fala para a gente a sua dificuldade numa desencarnação. E ele, que foi um espírita que inclusive trabalhou na FEB, não sei se porque ele pediu isso, ele vivenciou todo o processo da desencarnação dele, do momento em que ele adoeceu até o momento em que ele desligou o último laço. E que ele conta que foi muito doloroso, porque é um processo doloroso. Por isso nós passamos, a maioria de nós passa por ele inconsciente. Mas ele, não sei por que razão, passou consciente. E, embora tendo sido amparado pelo Bezerra de Menezes e por sua filha Marta Figner, o processo foi muito longo e muito doloroso, ele nos conta. E ele conta pra gente que a maior surpresa que ele teve, olha que interessante, foi ter confrontado com o seu mundo interior no momento do desencarne. E isso faz a gente voltar para uma reflexão, né? Nosso mundo interior, olha a importância do equilíbrio, da harmonia do mundo interior no momento do desencarne. E ele fala assim que a maior vergonha que ele passou do outro lado, no plano espiritual, é ver os companheiros dele com a sua própria luz e ele sem luz alguma, apesar de ter sido espírita durante tanto tempo. Mas aí a gente fala, né, gente? Eu não estou falando isso aqui na intenção de dizer que nós somos igual a ele. Tá? Isso aqui não é um julgamento aqui. É só uma informação que eu estou trazendo. Porque a gente percebe que quando a espiritualidade traz para a gente essas informações, eles trazem para a gente para ampliar a nossa visão da misericórdia divina.
mostrando para a gente que os espíritos superiores trabalham de maneiras que o plano espiritual próximo a nós, que nos receberá quando desencarnarmos, ele é conservado o máximo possível semelhante ao que vivemos aqui na Terra, para que a gente possa se adaptar mais facilmente. Para aquele viajante que vem de um plano material, com suas dúvidas, com as suas confusões, com seus apegos, com as suas dificuldades, possa chegar lá e encontrar um ambiente onde não seja difícil para ele se adaptar. Percebemos? Então a gente percebe, por exemplo, que André Luiz nos relata uma cidade linda, maravilhosa, com edifícios parecendo de cristais em nosso lar, ao mesmo tempo que Federico Figner vem falar que a cidade em que ele foi habitar no plano espiritual era semelhante à cidade em que ele morava no Brasil. Ele que era da Europa, né? Ele não era brasileiro, mas ele encontrou a rua, a casa, o local onde ele foi morar, era bem semelhante ao local onde ele ficava. Então nós percebemos que esse padrão de misericórdia com que a espiritualidade trabalha com a humanidade, né? Então, às vezes, vem às vezes de algum palestrante que tem por um momento um leque de caridade, vem nos ameaçar com imagens difíceis sobre o plano espiritual, embora elas existam, não cabe a nós ficar aqui fazendo esse terrorismo conosco mesmo. E, ao contrário, nós devemos perceber a misericórdia divina, que quanto maior o sofrimento, a gente percebe nas entrelinhas dos livros espíritas, quanto maior o sofrimento, maior é o investimento do plano espiritual, para que a pessoa possa ser ajudada, para que a gente possa chegar lá da melhor maneira possível e se adaptar a uma nova realidade da melhor maneira possível. De maneira que ninguém, em momento algum, independente do tipo de desencarne ou do tipo de vida que tenha levado, estará desamparado. O que acontece, e a gente vê isso claramente nos livros, é que, dependendo da forma como a gente vive aqui e do grau de desinteresse que nós temos sobre as coisas espirituais, a dificuldade que nós vamos ter de receber deles esse auxílio. Porque nós vamos nos colocar voluntariamente, muitas vezes por consequência da nossa ignorância, em regiões vibratórias em que eles não nos alcançarão de imediato, embora estejam ali nos amparando, eles não terão acesso a nós, porque nós estaremos com as nossas portas e janelas fechadas para essa misericórdia dos espíritos superiores que nos recebem do outro lado. Então, aí fica uma grande dica para a gente, né, desses amigos espirituais, que a gente cuidar do nosso mundo interior, buscar o nosso autoconhecimento, né, que a gente sempre fala sobre a necessidade de estudar os livros da Joana de Ângeles, do autoconhecimento, a internalizar e praticar a moral do Evangelho. Aí a gente volta no Evangelho e começa tudo a fazer mais sentido para a gente. Né? Quando Jesus fala de amor ao próximo, do perdão, né? Do esquecimento das ofensas, de orar pelos inimigos, tudo isso faz muito mais sentido para a gente sob esse ponto de vista. E algo também que é imprescindível para o bom desencarne, para a boa passagem, para o bom aporte do outro lado, o cumprimento dos deveres. Para que a gente não repita com... tantos irmãos repetiram a mesma frase como foi falado antes. Ah, se eu soubesse, né? Então, gente, para a gente concluir aqui, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem do Espírito que durante a sua vida inteira trabalhou pelo Espiritismo no Brasil, o Frederico Figner, e que do outro lado ele se volta para mandar uma mensagem para a gente, para o nosso coração, para dizer para a gente o que ele sentiu como Espírito ao chegar do outro lado. E ele fala assim: ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto. É para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas. Sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana.
nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho de suas obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também uma necessidade de espiritualização para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos na lide da doutrina espírita, estou recompondo a aprendizagem. Interessante a palavra, não é recomeçando, é recompondo. Né? A fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas reuniões. É código de sabedoria celestial, cujos dispositivos nós não podemos confundir. Então, eu vou deixar vocês com essa mensagem, tá? E com mais essas duas frases que sintetizam bem esse estudo de hoje, dizendo para vocês que eu tenho uma segunda parte desse mesmo tema chamado Retorno à Vida Terrestre. Futuramente posso fazer para vocês, se vocês se interessarem. Semana que vem. E quero agradecer, então, com uma esperança muito grande de que toda essa informação que eu tenho trazido tenha ficado pelo menos uma coisinha no coração de cada um para ajudá-los nessa tarefa nossa tão difícil que é estar encarnado aqui nesse planeta, né? Todos nós sabemos, cada um sabe das suas dificuldades, que não é realmente uma tarefa muito fácil, e principalmente de manter essa espiritualidade acesa na gente. Então, que Jesus abençoe todos nós nesse trabalho, nessa tarefa, nessa busca de nos mantermos ligados a Ele no nosso dia a dia. E muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui trabalhando, né, nessa tarefa. Muito obrigado, gente. Obrigado, Beto. Alguém tem algum comentário? A gente tem 5 minutos. Beto, bom trabalho. Todo mundo entendeu tudo. Não entendeu nada. Não, entendeu sim. Esse estudo foi maravilhoso. Para nos trazer quantas obras, né, nós temos à disposição para informação, para pegarmos informações do plano espiritual. Semana passada tinha pouquinha gente aqui, mas foi boa também, né? Eu que fiz o estudo foi sobre isso também, o tema foi esse, mas eu abordei diferente um pouco, né? Mas o tema foi esse. E eu sempre falo, né? A gente, quando a primeira, assim, preparação para o desencarne é quando a gente começar a falar e ninguém responder, presta atenção. Né? Que eu falei do umbral, né? Que é uma seriamente brincando, falei, claro, né? Para relaxar um pouco, mas é isso mesmo. Nós já estamos nele, segundo informações, né? Nos rodeiam. Não é para ficar com medo, não, porque não tem nem por que ter medo, né? E quando a gente desencarnar, a gente vai ser o que a gente é aqui. É o que nós somos. Nós somos o que somos. Nós não vamos virar anjo nem demônio. Nós só vamos ser o que somos. Né? Quando o André Luiz fala que ao cair do pano, né? Ele fala com esse pano, com essa troca de roupa, que ele fala tão simples, né? Nas mensagens do nosso lar. Então, tá bem, meu mensagem é privilégio estar aqui hoje, escutando um estudo tão bonito, falando sobre essas obras de... vocês já leram aqui o Violeta das Janelas, alguns livros da Patrícia? Vocês já leram? É muito interessante. Uma vez eu até brinco, né? Eu falei com uma pessoa, né? Do Violeta da Janela eu usei no meu estudo, né? Que eu gosto de usar, eu gosto de usar o Violeta da Janela, Casa do Escritor, Jardim dos Girassóis, e tem uma eternidade que depois Antônio Carlos, quando Patrícia foi para outro plano, Antônio Carlos seguiu, né? Com Vera, por muitos anos, né? Falando sobre a vida no plano espiritual, como é, como não é, muita informação, e a pessoa falou, não, eu nunca li porque era água com açúcar. Eu não entendi muito bem, mas deixa pra lá, né? Aquele livro não tem nada de água com açúcar, tem umas informações que não estão
no nosso lar não estão nas obras de André Luiz, tem informações lá. E eu vou buscar a frase que eu esqueci. Vou ter que buscar a frase que está no túmulo dela agora. Visões de maturidade diferentes e trazem diferentes aspectos. Eu estou lendo um livro agora sobre uma menina que ela está sob perturbação, né? Ele citou aqui, Beto citou nessa passagem que passou com irmão Jacó. Isso nós chamamos de perturbação. É um estado de perturbação. Quando você desencarna, você fica em perturbação até você aonde estou, quem sou eu, né? Essa passagem, essa transição, nós chamamos de perturbação. Então, ela está, nesse caso, ela foi para uma colônia, está sendo tratada, mas só que os pais e os parentes choram muito. São tão desesperados e afeta. Ela morreu de leucemia, né? Desencarnou, e afeta ela do outro lado. E ela entra em pânico e desespero. E, sob intuição, foi levado o livro Violetas na Janela para a família, entendeu o que aconteceu, e ela conseguiu recuperar-se. Do outro lado, ela ficou quase 9 meses sofrendo numa cama lá no plano espiritual por causa do desespero da família, porque ela é o amor, né? Um amor que fica doído. Então, esse lado que ele falou, do outro lado, que ajuda muitos desencarnados, essa informação quando chega para uma pessoa que não tem a informação. Uma vez eu conversei com um homem que ele falou que quando o filho dele desencarnou por assassinato, muita gente veio trazer arma para ele se vingar, mas uma pessoa trouxe o livro nosso lá e entregou na mão dele. Foi aí que ele mudou, lendo o livro, entendendo, porque ele estava num desespero muito grande, ele ia se matar. Ele falou para mim, ele ia se matar, realmente, por desespero do que aconteceu com o filho dele. E ele começou a entender, e aí se salvou 2 vidas, a do filho dele do outro lado, que estava também sofrendo a perturbação, e a dele. Obrigado, Beto, pelo estudo. Nós vamos para a nossa segunda parte, que ninguém tem comentário. Nosso bazar cancelado, Silma. O que aconteceu, Silma? Você não falou com São Pedro, não, para ele fazer sol no dia? Garagem Céu. Garagem Céu, né? Mas a gente vai mudar, vai fazer, vai acontecer. Só vai mais para frente um pouquinho? Só isso, é questão de mudança só. Schedule. Tá bom, então. Tá tudo bem. Tá certo. Ok, então nós vamos para a nossa segunda parte, que são os passes, e a terceira parte que é o almoço, que tá bom demais, gente. Esse almoço é para ajudar a nossa casa, são todos convidados, e se puder levar também para casa aí, né, Silma? A gente faz lá quentinha, é quentinha que chama ainda? Marmita, quentinho, o que vocês quiserem chamar. Então nós vamos para a segunda parte, que é os passes, e a oração hoje vai ficar por conta de Dona Simone, vai vir aqui falar para a gente, fazer a nossa oração final em nome de Jesus, e que possamos ter uma semana abençoada, cheia de amor, de aprendizado, que possamos estudar mais, né? Se sobrar um tempinho, se não, olhe um audiolivro, estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, para nos prepararmos melhor para a vida, né? Simone, por favor. Vamos então, nesse momento, cerrar os nossos olhos e sorver dessa chuva de bênçãos que vem da espiritualidade. Faço a todos o convite de olhar para dentro de si e perceber quais são os seus sentimentos nesse momento. Aproveitando essa chuva de bênçãos, pedimos à espiritualidade que leve de nós tudo que estiver pensando negativo. Se estamos com problemas, deixe que a chuva leve. Se estamos com sentimentos que nos impedem de nos libertarmos, deixe que essa chuva de bênçãos leve. A espiritualidade vem nos mostrar, através de lições, que somos o que pensamos, o que criamos em nossos corações para o nosso dia a dia.
que os raios de sol que vêm após a chuva possa materializar em nós o amor, o perdão, a renovação, a paz, a harmonia, que nós possamos ser seres que lá fora representam as lições do Mestre Jesus, que possamos ser os pacificadores, que possamos ser os harmonizadores, que possamos ser aquele que leva a palavra de esperança, de fé, de luz, que possamos levar esses sentimentos para a nossa família, para os nossos trabalhos, para a sociedade com quem nós convivemos. Que essa chuva de bênçãos e esses raios de sol possa materializar em nós a renovação. Pedimos à espiritualidade e ao Mestre Jesus que leve luz, paz, amor e esperança aos hospitais, aos asilos, aos presídios, que leve ao umbral onde há as pessoas que estão presas em sentimentos que não são bons, presas às coisas materiais. Que essa luz, Senhor, chegue a todos os cantos e recantos, onde houver aqueles presos pelo poder, pela ganância, onde estiver aqueles presos pelos terrores das guerras, da fome, do frio, da sede, onde houver aqueles presos pelas compulsões. Senhor, tem misericórdia daqueles que sofrem doenças psiquiátricas e psicológicas. Que a vossa luz possa libertar todos os corações que nesse momento sofrem, que não têm resposta para os desesperos. Que a vossa luz seja o caminho da esperança e da paz. Amado Mestre Jesus, fortaleça o nosso trabalho dentro das casas espíritas, para que aqui seja sempre o foco de luz aqueles que necessitam de ajuda. Senhor, nos fortaleça para que possamos sempre caminharmos no bem, na esperança e na paz. Que a vossa luz, Senhor, ilumine todo o planeta Terra, para que possamos um dia ser o planeta do amor, da paz e da harmonia. Assim seja.